Quando a gente está iniciando, toda ajuda é sempre bem-vinda, não é? Hoje eu tenho para você, oncinha bordadeira, dicas preciosas para não cometer os mesmos erros que eu cometi quando comecei. Quer saber quais são essas dicas? Vem comigo! Olá, oncinhas! Meu nome é Cristina Castanheira. Sejam bem-vindas ao Ateliê Toca da Onça. O vídeo de hoje é um bate-papo e eu quero ensinar para você coisas que eu aprendi com a prática. Gente, eu quero começar falando com vocês sobre o cone de linha. A maioria das linhas que eu tenho aqui no ateliê são da marca Ricamari. E uma dica preciosa para você, bordadeira que está começando: não deixa a sua linha cair no chão. Quando a linha cai no chão, ela estraga, você corre o risco até de perder o cone, principalmente se ele estiver muito cheio. Eu tenho aqui para mostrar para vocês uma cor de linha. Eu tenho a normal e a que caiu no chão, para mostrar para vocês. A normal é essa daqui, ela tem essa partezinha aqui e você põe na máquina, ela vai puxar normalmente a linha. A que caiu no chão, ela começa a soltar aqui em cima. Para não soltar, a gente puxa para baixo. Só que aí ela enrosca aqui embaixo. Quando você põe na máquina, essa parte que enrosca embaixo, ela vai travar a máquina, quebrar a agulha e dar problema. Então, dependendo da forma com que cai no chão, você acaba até quase perdendo o cone de linha. Ou essa daqui, por exemplo, eu ainda uso, só que assim, eu ponho na máquina e eu vou soltando daqui e dando linha para a máquina. Eu tenho que ficar o tempo todo em cima, tá? E essa daqui não, essa aqui eu posso pôr direitinho que ela vai soltar normalmente. Então cuidado, meninas, a linha de bordar não pode cair no chão, porque ela danifica, você pode perder a tua linha ou danificar a tua máquina, porque se ela enroscar, a máquina trava, quebra a agulha, muitas vezes já aconteceu comigo, tá? Ou estraga o trabalho que você está fazendo. Então todo cuidado é pouco. Ainda sobre cair no chão, é uma dica que provavelmente vocês já sabem, mas vale a pena dizer. Tesouras também não devem cair no chão. Uma vez que ela caia de ponta, ela nunca mais vai ser a mesma. Tira a experiência, quem aqui nunca derrubou o alicate de unha no chão? Derrubou o alicate de ponta no chão, ele nunca mais vai ser o mesmo. Com as tesouras é a mesma coisa, principalmente essas tesourinhas que a gente faz, os apliquês, que tem a pontinha fina. Então, tesouras devem ser cuidadas. Tome o máximo de cuidado para elas não caírem de ponta no chão. Quero falar com vocês sobre a troca de linha. A linha que estava lá está passada no tensor da tua máquina. Dependendo da forma com que você puxa, se você puxar muito rápido ou se percebeu que ela está um pouco desfiadinha, puxa por baixo, corta a linha e puxa por baixo. Não puxa por cima ela desfiada, porque ela pode enroscar na tensão da tua máquina. E aí, aconteceu comigo na semana passada isso. O ponto da máquina começa a ficar solto, porque tinha um fiozinho enroscado lá dentro. E aí eu precisei pagar para um técnico abrir a parte de cima somente para desenroscar a linha e fechar novamente. Para esse serviço ele me cobrou R$120. Não é um serviço barato. Então fica a dica para vocês: puxa a linha com cuidado, percebeu que ela desfiou? Corta e puxa por baixo ao invés de puxar por cima, ok? Na caixa de bobina também às vezes costuma enroscar a linha. Quando isso acontece, seu ponto começa a não dar certo, começa a soltar a linha, aí você tira, dá uma olhadinha que provavelmente tem um fiozinho enroscado lá. É só você abrir com cuidado e tirar. Na caixa de linha de bobina é mais fácil, porque você tem como abrir, você tem como olhar, então é bem mais fácil do que na parte de cima, que tem todos os sensores. A caixa de bobina, gente, deve ser limpa com frequência. Tá? Se você usa diariamente, limpa pelo menos uma vez por semana, tá? Abre, tira a bobina, dá uma limpadinha. E tem uma linha, que é essa daqui, ó,
que ela é específica para você fazer bordado. Tem a branca, tem a preta, eu normalmente trabalho com a branca, mas é uma linha mais fina do que a comum e ela deixa seu trabalho mais delicado. Eu raramente troco a linha de baixo, a não ser quando é um projeto que eu quero que o acabamento final de trás fique perfeito, daí eu coloco a linha da mesma cor. Caso contrário, eu normalmente trabalho com esta linha, tá? Que é uma linha própria para bobina, ela é mais fininha, o trabalho fica melhor, mais delicado. Uma coisa que você vai usar muito são bobinas. Então eu comprei aqui uma caixinha de bobina e eu costumo deixá-las todas cheinhas. Eu encho todas e aí conforme eu vou precisando eu só vou pegando, porque no cotidiano facilita muito a vida da gente. Pegar uma bobina cheia e colocar no lugar. Se você tiver que encher a bobina cada vez que sua máquina parar porque acabou a linha da bobina, seu trabalho demora muito para acontecer. Tá? Então, eu comprei essa caixinha de bobinas, costumo encher todas e deixá-las cheias. Uma boa bordadeira tem sempre bobinas cheias. A agulha é um item muito importante que normalmente é deixado de lado, é esquecido. Com que frequência você troca a agulha da tua máquina? Troca só quando precisa? Na questão dos bordados, se você trabalha somente com um segmento, tudo bem. Eu só bordo fralda ou eu só bordo toalhas. Mas se você faz projetos principalmente, é importantíssimo antes de você começar um projeto, ver quantas camadas vai ser usado de tecido, de manta, de feltro, para você ter uma noção da espessura de agulha que você vai precisar, do tamanho da agulha que você vai precisar. Porque se você trabalha num projeto com uma coisa grossa, com uma agulha fina, provavelmente ela vai quebrar. E quebras de agulha dão trancos na máquina às vezes. E isso pode danificar a nossa melhor amiga, não é verdade? E principalmente bordadeiras e costureiras, tenham agulha extra. A gente sempre precisa de agulha extra em momentos que a gente está com pressa e muitas vezes, se você não tiver, você pode ficar na mão. Vamos falar sobre a entretela. O que usar e o que não usar. O que pode e o que não pode. Gente, você ouve de tudo nesse mundo do bordado. Uma coisa que eu não aconselho você colocar na sua máquina de jeito nenhum é papel sulfite. Eu já vi gente usar sulfite no lugar da entretela. O papel, conforme a agulha vai furando, ele pode soltar resíduos e ir para sua caixa de bobina. E isso pode dar problema. A entretela foi criada para isso, ela é específica para isso. Então, ela vai te dar uma segurança maior na questão de cuidar da tua máquina. Entretela de roupa não é adequada para usar no bordado. Por quê? Principalmente se você borda uma fraldinha. Como que você vai tirar? Vai ficar aquela coisa grosseira atrás. Então, o ideal é você sempre usar a entretela rasgável, quando é caso delicado assim. E no bordado, cada tipo de coisa que você vai fazer tem um tipo de entretela também para você usar. A gente dá umas improvisadinhas às vezes, que é o que eu vou falar logo. Mas o ideal é você usar a entretela que foi feita para o bordado na tua peça. E TNT? Eu uso, eu não uso, pode ou não pode? Você pode usar a TNT sim, mas vai depender do que você vai bordar, tá? Para você fazer fralda, toalha, não fica um acabamento legal. É melhor você usar a entretela que rasga, porque você tira toda a entretela de trás para entregar uma coisa de qualidade para o teu cliente. Lembrando que a qualidade do que você faz é o que vai fazer o teu nome no mercado de trabalho em que você tá. Agora, se você vai fazer um projeto como esse aqui, por exemplo, você tem que ter uma entretela com uma estrutura maior. Se você não tem, o TNT é o mais aconselhável. Por quê? Porque na hora de fazer esse acabamento aqui, a entretela rasgável, ela vai, pelo fato da máquina bater bastante, ela vai picotar. E você vai ficar na mão e às vezes seu trabalho tá lindo e no acabamento final você perde o trabalho. Então, neste caso, é muito melhor você usar o TNT sim,
para dar a estrutura que você precisa. É um material que eu não vou precisar recortar, não vai aparecer o fundo porque ele já tem o forro. Então, neste caso aqui, eu uso TNT sim. Então, vai depender do tipo de trabalho que você vai fazer. Se é um projeto ou se é apenas um bordado comum numa peça para um cliente. E plástico, eu uso ou não uso? Eu já vi muita gente usando plástico na bordadeira. E eu também uso, tá? Na verdade, existe uma entretela correta para você colocar por cima do bordado, principalmente quando você vai bordar toalhas, as felpas da toalha, às vezes enrosca no pezinho da máquina, tá? E eu já vi também, a gente usa para tecidos que tem pelúcia, que tem pelos, que tem feltro, também fica um acabamento muito melhor quando você põe o plástico em cima. Embora tenha a entretela que é para isso, a gente, como ela é uma entretela cara, a gente improvisa com o plástico que dá certinho também. Sobre programas de bordados. Se você começou agora, você precisa de um programa de bordado, tanto para ver suas matrizes, como para editar, colocar um nome, ou para você simplesmente criar a matriz, se você for para essa área, né? Existem 3 programas que são os que eu costumo usar, que são os mais famosos. Existem vários outros, mas esses 3 são os mais famosos, que é o PDesign, o Embird e o Wilcon. E eu vou falar para vocês, pela minha experiência, quais que eu gostei mais. Eu já mexi nos 3 e o PDesign, ele é mais fácil, mais simples de mexer. Então eu gostei mais. O Embird eu gosto muito também. Ele é um pouquinho mais detalhado do que o PDesign e eu gosto muito também. E por último, o Wilcon. Ele é mais complexo. Eu acredito que pelo fato dele ser mais completo, o torna mais complexo. Depois que você fizer esse test drive, você escolhe qual daqueles que você se identificou e se dedica a aprender aquele. Não fica pulando de um em um, porque quem sabe todos acaba não sabendo nenhum. Se dedica bastante em um só, escolher o PDesign, se dedica a aprender o PDesign. Tudo que você precisar, você faz no PDesign. Quando você tiver ninja do PDesign, aí você parte para outro. Esse é o conselho que eu dou para você. Independente de qual deles você escolher, você vai precisar ter dedicação e boa vontade. Se você tiver boa vontade, logo logo você vai estar muito boa naquele programa que você escolheu. E esse foi o vídeo de hoje. Ele foi específico para você bordadeira que está começando, que está com uma máquina parada em casa, comprou faz tempo e está parado em casa, ou você que acabou de comprar a máquina. Eu espero ter ajudado, eu espero poder tirar dúvidas conforme vocês forem precisando. Para isso, nós criamos um grupo fechado no Facebook. Se você quiser participar, é só mandar uma solicitação para nós. O que você precisa é ter uma foto no perfil e responder as perguntas iniciais. Siga-nos nas redes sociais, vou deixar o nome de todas elas aqui embaixo. Você que está chegando agora, é a primeira vez assistindo o vídeo, se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, que vai ajudar muita gente a saber que vocês estão gostando do nosso conteúdo. E você, oncinha, que já nos acompanha há bastante tempo, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Thank you.